Cotações de soja e milho têm nova queda na Bolsa de Chicago. Sociedade Rural Brasileira vai à capital federal amanhã para tratar do possível fim da vacinação contra a febre aftosa. E ainda as cotações do café, do algodão e do etanol no dia de hoje. O Mercado do Campo desta terça-feira, 25 de julho, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o dólar inverteu a situação e passou a buscar uma valorização diante do real. A tendência que nós viemos acompanhando nos últimos dias de uma alta na moeda americana se repetiu também nesta terça-feira. Ontem nós mostramos uma nova máxima do dólar de R$ 3,15 e hoje, mais uma vez, o dólar comercial encerra em alta. Alta, portanto, de 0,66%, encerrando o dia de hoje a R$ 3,16 mais 90. O índice Bovespa, que mede as principais ações das empresas brasileiras aqui na B3, também encerrou a terça-feira em alta. Uma valorização de 0,87%, terminando o dia a 65.667 pontos. Alta, portanto, na moeda americana e também no índice Ibovespa. Já a taxa Selic deve cair para 9,25% ao ano, ou seja, recuar 1 ponto percentual. O assunto está sendo discutido em Brasília durante o dia de hoje e a reunião continua amanhã. É a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Quem tem mais informações é a repórter Camila Xavier. O comitê está reunido desde o início da manhã para definir o novo índice. O mercado espera que a taxa Selic seja reduzida em 1 ponto percentual, caindo dos atuais 10,25% para 9,25%. De manhã, a diretoria do Banco Central começou uma análise do mercado e, à tarde, a atual conjuntura econômica. Na tarde desta quarta-feira, no segundo dia de reunião, após estudo da perspectiva da inflação e das alternativas para a Selic, a diretoria do Banco Central define a taxa. O anúncio da decisão será às 18 horas. Para o mercado financeiro, a Selic continuará a ser reduzida em 2017, encerrando o período em 8% ao ano. Camila Xavier para o SBA. E as cotações para o algodão começaram a semana em queda aqui no Brasil. Comparando com o mesmo período do mês passado, a baixa chega a 10%. Até agora, mais de 22% da produção foi colhida. São cerca de 360 mil toneladas, de um total de quase 1,5 milhão de toneladas. O ritmo dos trabalhos, por enquanto, é considerado normal e os estados que estão com os trabalhos mais adiantados são Bahia e Mato Grosso. Essa quantidade colhida até agora, ela não chega a ser suficiente para gerar uma sobreoferta. Vamos ver então como ficaram as cotações do algodão no dia de hoje, de acordo com o levantamento do CPEA. O algodão, então, até o fechamento do fim da tarde de ontem, o de hoje deve sair dentro de algumas horas. No fim da tarde de ontem, então, a R$ 2,45. Esse aqui é o peso, então, por libra-peso do algodão indicador CPEA. Esse valor do algodão que a gente está vendo aqui, ele representa uma desvalorização no mês de 7,64%. No dia de ontem para hoje, a queda é de 1,11% e no mês de 7,64%. Portanto, algodão em baixa aqui no Brasil, de acordo com o indicador CPEA. Já o algodão no mercado futuro, na Bolsa de Nova York, de acordo com os últimos negócios, contratos para o mês de outubro, a 69 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 0,79%. Contratos para dezembro a 68 centavos de dólar por libra-peso e contratos para março do ano que vem a 68 centavos de dólar também, portanto, por libra-peso. Essas foram as cotações do algodão
para o dia de hoje. E no Brasil, o setor de tecnologia em nutrição vegetal possui uma das maiores taxas de investimento em pesquisa e inovação. São cerca de 314 milhões de reais, ou seja, 5% desse faturamento retorna em forma de investimento e inovação. Todos esses dados e muitos outros constam na terceira edição do Anuário Brasileiro de Nutrição Vegetal. Esse material conta com a contribuição de 15 especialistas das áreas acadêmicas e também do mercado. E eu conversei com o diretor de comunicação da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal, Anderson Ribeiro, e é o que você vai ver agora. Anderson, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Boi e eu gostaria que você começasse nos dizendo sobre a associação. Ela existe há 14 anos, mas esses fertilizantes já estão aí no mercado desde a década de 70, mas a gente vem observando realmente um boom nesse mercado há mais ou menos uns 10 anos, né? Então eu gostaria que você fizesse um balanço dessa primeira década. Como é que está o uso desse tipo de fertilizante no campo até agora? Bom, Sara, uma satisfação poder atender aí mais uma vez ao canal do Boi. E a Bissolo, nesses 14 anos, ela ajudou a organizar o crescimento que esse segmento vem alcançando no Brasil. Então a gente representa fertilizantes foliares, fertilizantes orgânicos, organominerais, substratos e condicionadores. São todos fertilizantes que têm uma tecnologia embarcada, eles têm uma agregação de valor, uma agregação de processos em cima deles. Ou seja, eles levam para o produtor outros benefícios que os fertilizantes convencionais não levam totalmente. Então eles não são substitutos dos fertilizantes NPK, dos fertilizantes convencionais, eles são complementares. Então a ação da matéria orgânica, melhorando a física do solo, a profundidade das raízes, a ação de substâncias úmicas, melhorando o crescimento de folhas, crescimento de raízes, e eles vêm realmente comprovando o resultado. O produtor tem visto o resultado desse tipo de produto e nos últimos 10 anos a adoção da tecnologia ela avançou muito em grandes culturas, como soja, milho, as culturas de HF, e agora a gente está vendo, inclusive, com grandes culturas adotando práticas com fertilizantes orgânicos, que é algo mais novo aí dentro do cenário agrícola. Anderson, você já está aí na sua mão, inclusive, o terceiro anuário que vocês estão lançando sobre este assunto, né? O que ele traz de novidades, o que tem nessa terceira edição aí? Bom, a terceira edição do anuário, ela trouxe, além da pesquisa de mercado, onde a gente fala com mais de 140 empresas, ela trouxe dados e artigos de pesquisadores, de consultores. Então nós temos 15 especialistas falando aqui, trazendo o seu ponto de vista sobre essas tecnologias de fertilizantes diferenciados. Também falamos com 8 grupos de produtores, 8 grandes produtores que a gente tem aqui no Brasil, cooperativas, agronegócios, agroindústrias, e que eles avaliam positivamente os fertilizantes. Então eles enxergam nesses fertilizantes especiais benefícios, além da questão de produtividade, também qualidade. Então um exemplo interessante, Sara, é a questão de cana-de-açúcar. Então, além de você ter uma área de cana com uma alta produtividade, você poder recolher mais açúcar, você ter um açúcar recolhível em maior quantidade, também é interessante. E os fertilizantes especiais, eles trazem esse benefício. Em determinadas situações, você tem uma produtividade já muito elevada. Utilizando esses produtos, você aumenta a qualidade do seu produto. Perfeito, nós acompanhamos também que o anuário ele traz um levantamento, uma perspectiva, na verdade, de mercado para o setor, com um aumento aí de mais ou menos uns 23%, né? Como que, diante de uma crise, vocês conseguem ter essa previsão aí tão otimista nesse momento? O setor de fertilizantes especiais, por ele ser recente, ele ser um setor que ele está florescendo, ele realmente não experimentou quedas, ele não experimentou restrição de uso. Pelo contrário, mesmo em anos que nós tivemos redução do setor de fertilizantes convencionais, redução do segmento de agroquímicos, o setor de fertilizantes com tecnologia, ele cresceu. E sempre crescemos acima de 2 dígitos. Então a gente cresceu 11, 12, 13%. E esse ano o empresário estava ainda mais otimista quando respondeu à pesquisa e na média dos 5 segmentos que nós representamos, ele reportou 23% de segmento, sendo que esse 23%, em alguns segmentos, ele é até maior. O caso de organominerais é um caso interessante que as empresas enxergam que pode crescer até 30% esse ano. Então, realmente um otimismo bastante forte para o ano, que agora, no segundo semestre, é onde grande parte do negócio acontece, nós vamos confirmar se esse otimismo ele vai se realizar de forma
integral. Mas, no mínimo, nos piores anos, nós observamos crescimento na casa de 12%, 13%. Então, menos do que isso, o setor dificilmente crescerá. Ele também acaba, então, de certa forma, ratificando, né, a importância desse setor agora aí para o campo. O setor, assim, está num momento de atração de investidores, atração da pesquisa, grandes fundos de investimento estão vindo para o setor, empresas tradicionais do ramo de agroquímico, do ramo de fertilizantes convencionais, estão agora tendo também fertilizantes especiais nas suas linhas. Então isso comprova o produtor usando mais, culturas que não utilizavam e empresas que adentram para o segmento. Tudo isso corrobora com esse crescimento que a gente estima para o ano. Perfeito. Anderson, o Brasil hoje nós acompanhamos que ele tem uma grande carência desse tipo de levantamento de dados oficiais, então é importante, né, que a associação faça esse levantamento para que esses dados sejam mapeados, visualizados, né? Sara, esse ponto é crítico. Quando as pessoas começaram a trabalhar no marketing focado nos fertilizantes especiais, a mensagem geral que havia é que não existem dados oficiais. Então isso era muito frustrante para as equipes de marketing das empresas, para as equipes de desenvolvimento e até mesmo para o investidor. Algum empresário que gostaria de entrar nesse segmento, ele não tinha dados para tomar decisão para entrar no segmento e acabava não investindo por falta de conhecimento, falta de uma informação mais precisa. E a Absolo, nesses últimos 3 anos, através do seu anuário, está conseguindo atender essa demanda. Hoje a gente tem acesso desse anuário de investidores estrangeiros, Estados Unidos, Europa, que já estão vendo no material uma forma de tomar decisão de forma mais segura para a entrada no Brasil e trazer tecnologias, também conhecer um pouco do que as empresas nacionais fazem aqui. Perfeito, Anderson. Obrigada pela sua participação aqui no canal do Boi e sucesso e parabéns aí pelo anuário. Obrigado, estamos sempre à disposição. Tá ok. Nós voltamos ao programa. Tá certo, então. É possível obter mais informações sobre esse anuário no site da Absolo. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com informações do mercado do café para esta terça-feira. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta trazendo mais informações para você. E a Nestlé investe 10 milhões de reais no segmento de café em grão torrado para ser moído na hora do preparo. A expectativa da Nestlé Professional é de atender a uma demanda de 400 milhões de xícaras, o que representa 2 milhões de toneladas de café para os próximos 3 anos. O projeto representa uma nova proposta da marca. O novo produto é feito com café 100% arábica, produzido nas regiões montanhosas de Minas Gerais. E o grão vem lá de Minas Gerais, mas o café, esse especial, ele vai ser feito aqui no interior de São Paulo, na cidade de Araras. Ainda não existe uma previsão de quando que esse novo produto vai para as gôndolas do supermercado. Falando em café, o café Robusta ou Conilon fechou o dia com os preços em baixa na Bolsa de Londres, Fatores técnicos predominaram durante a terça-feira e acabaram influenciando nos preços. Começamos então com a Bolsa de Londres, portanto, café Robusta, últimos negócios, aqueles contratos para julho, então, negociados a $2.118 por tonelada, uma queda de 0,18%. Contratos para setembro a $2.100, com queda também de 0,14%. Contratos para novembro negociados a $2.085 por tonelada, variação negativa de 0,09%. E contratos para janeiro do ano que vem a $2.062 por tonelada, queda de 0,04%. Todos os contratos no mercado futuro, então, da Bolsa de Londres operaram em queda durante esta terça-feira. Da Bolsa de Londres, vamos então para a Bolsa de Nova York, mostrar as cotações do café arábica no dia de hoje. Contratos últimos negócios para o mês de setembro a $1,30 por libra-peso, uma variação negativa de quase 1,5%. Contratos para dezembro a $1,34 por libra-peso, queda de 1,43%. Contratos para março negociados a $1,37 por libra-peso, uma queda de 1,36%. E contratos para maio do ano que vem negociados a $1,39 por libra-peso, novamente uma queda, dessa vez de 1,37%.
E aqui no Brasil, na B3, o café BMF Bovespa, ajuste atual, contratos para setembro, $154,90 a saca. Uma variação negativa de 1,87%. Ajuste atual, contratos para dezembro, $160,50 a saca, queda de 1,59%. O restante dos contratos ainda já estão aqui na tela, a gente não tem os últimos negócios. Seguimos então, contratos para setembro, ajuste atual, $166,95 a saca, queda de 1,53%, e contratos para setembro do ano que vem, $176,70 a saca, mais uma queda, dessa vez de 1,45%. Café, portanto, em queda na Bolsa de Londres, Nova York e também aqui na B3 nesta terça-feira. Das cotações do café, vamos para a previsão do tempo nos estúdios da Somar com Juliana Rezende. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. As atividades de colheita das lavouras de café do sul de Minas Gerais seguem avançando. Especialmente na região de Cabo Verde, no sul mineiro, as atividades agora já ultrapassam mais de 75% das áreas semeadas. Os índices de umidade do solo nas regiões do centro-sul do país estão em declínio, especialmente entre centro-oeste e o estado de Minas Gerais. Isso por conta desse tempo mais seco e dessa falta de chuvas. Os próximos 5 dias ainda serão de tempo mais seco na maior parte do centro-sul do país. Apenas chove de maneira bastante isolada no Nordeste mineiro e também no Espírito Santo. Agora, durante o segundo período é que deve voltar a chover, mas somente no sul do Brasil. As pancadas devem se concentrar entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, partes do Paraná e alcançar até o leste do estado de São Paulo. As pancadas ainda seguem de fraca intensidade, os acumulados não devem ultrapassar os 15 milímetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, entre o Nordeste mineiro e o Espírito Santo ainda segue chovendo de forma bastante isolada. Na maior parte da região sudeste e também do centro-oeste, o tempo ainda segue firme até o dia 4 de agosto. Durante o terceiro período, essas pancadas de chuva ainda seguem frequentes na região sul do país. Ainda segue chovendo entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, alcança até o sul do Mato Grosso do Sul e agora essas pancadas de chuva acabam se espalhando pelas áreas litorâneas do sudeste. Nas demais áreas de Minas Gerais, São Paulo e também do centro-oeste, a expectativa é de tempo seco, pelo menos até o dia 9 de agosto. E esse predomínio de tempo mais seco, especialmente no interior de Minas Gerais, acaba mantendo as condições climáticas favoráveis para o andamento da colheita das lavouras de café. Volto com você no estúdio. E o preço do etanol segue em destaque aqui no mercado do campo. Isso porque a decisão do governo federal de aumentar a alíquota sobre PIS e COFINS dos combustíveis vem mexendo também com as cotações. As exportações do etanol anidro, aquele misturado à gasolina, dispararam no Centro-Sul, enquanto o setor pede a taxação de etanol importado dos Estados Unidos na tentativa de melhorar a competitividade. Ainda na tarde de hoje, o juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, pediu a suspensão imediata do decreto publicado na semana passada, elevando a alíquota então do PIS e COFINS sobre o preço dos combustíveis. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve aqui em São Paulo durante a tarde de hoje e já anunciou que o governo deve recorrer dessa decisão. Dito isso, vamos ver então como ficou o preço do etanol no dia de hoje, de acordo com o levantamento do CPEA, último levantamento, na verdade, que fechou na noite de ontem. O etanol, portanto, apresentou mais uma vez uma alta, fechado em R$ 1.429 por metro cúbico. A gente consegue acompanhar, então, uma curva bem significativa aí, desde o anúncio do governo federal de aumentar as taxações sobre o preço dos combustíveis e hoje, portanto, então, esse último levantamento do CPEA indica para o valor de R$ 1.429 por metro cúbico. Esse é o cenário do etanol
hidratado diário, portanto. E atenção, produtor, o Conselho Monetário Nacional autoriza a renegociação das operações de crédito rural de custeio e de investimento por produtores rurais que tiveram prejuízos com seca ou estiagem. Essa renegociação vale para produtores da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A decisão foi divulgada pelo Ministério da Fazenda. As instituições financeiras poderão renegociar as dívidas contratadas entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2016, até mesmo aquelas dívidas que foram prorrogadas. O Mercado do Campo faz mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta e Mato Grosso do Sul poderá estocar milho em armazéns da Conab. A liberação parcial dos armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento foi um pedido da Associação dos Produtores de Soja e de Milho do Estado. Ontem nós mostramos aqui no Mercado do Campo o déficit de silos e armazéns nas regiões produtoras brasileiras e hoje então saiu essa medida aí com autorização da Conab. De acordo com a ProSoja de Mato Grosso do Sul, o Estado tem diversos armazéns que estão fechados ou inoperantes. Enquanto por aqui a preocupação é a falta de espaço para estocar milho, em Chicago as cotações do produto tiveram mais um dia de queda hoje. Vamos acompanhar aqui na tela então, milho no mercado futuro na Bolsa de Chicago, de acordo com os últimos negócios. Começamos pelos contratos de setembro. $3,68 por bushel, uma queda, portanto, de 2,12%. Contratos para dezembro a $3,82 por bushel, queda de 2,04%. E contratos para março do ano que vem a $3,93 por bushel, uma queda de quase 2%. De Chicago, vamos para a Bolsa Brasileira. Agora sim, milho BMF Bovespa, de acordo com o ajuste atual, contratos para setembro, R$ 26,02 a saca, uma queda de 0,31%, 290 contratos negociados, hein? Contratos para novembro, R$ 27,95 a saca, novamente uma queda, dessa vez de 0,32%. E contratos para janeiro do ano que vem foram 490 contratos negociados a R$ 28,47, de acordo com o ajuste atual. Milho já apresentando uma leve recuperação, então, nos contratos para janeiro, alta de 0,07%. E contratos para março do ano que vem a R$ 29,74, queda novamente de 0,70%. O mercado foi pressionado hoje principalmente pela expectativa de novas chuvas lá nos Estados Unidos, nas regiões produtoras, nas previsões que apontam para o mês de agosto. Então, as chuvas fizeram com que as cotações do milho operassem em queda no dia de hoje. E na soja, agora sim, e na soja, a situação, como a gente consegue ver aqui, também foi bem parecida. Todos os contratos futuros que nós temos aqui no painel apresentam queda, então. Portanto, vamos começar com o mês de agosto. Últimos negócios para a soja, $9,81 por bushel, uma baixa de 1,65%. Contratos para setembro a $9,86 por bushel, variação negativa de 1,64%. Contratos para novembro a $9,92 por bushel, queda novamente 1,78%. Contratos para janeiro do ano que vem, aí sim, recuperando o patamar dos $10 por bushel, fechado então em $10, 1 centavo por bushel, uma variação negativa, portanto, de 1,76%. E o Brasil pretende eliminar em 5 anos a obrigatoriedade da vacinação contra a febre aftosa. A Sociedade Rural Brasileira vai se reunir amanhã com o Ministério da Agricultura para discutir de que forma implantar um sistema de vigilância que traga segurança para os clientes de carne brasileira. Esse assunto foi conversado hoje com o nosso jornalista Walter Pulga Júnior, que entrevistou João Adrien, diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira. Vamos acompanhar a entrevista. João, começamos esta semana ainda com a crise da pecuária e temos vários problemas, né? Fundo Rural, que ainda está sob julgamento, decisão, crise política. Bom, a Sociedade Rural Brasileira tem uma agenda nesta semana muito carregada. O que a Sociedade Rural
está fazendo daqui para frente. Hoje é quarta-feira, terça-feira, já indo para quarta-feira começa uma briga-luta. Então, Puga, obrigado pelo espaço, boa tarde a todos. Essa semana é uma semana de recesso parlamentar, então as discussões com os membros do parlamento elas estão mais calmas, mas é um momento bastante de reflexão e de encaminhamento com coisas que talvez sejam mais direcionadas ao governo. Então essa semana nossa começou bastante com algumas discussões sobre a crise que hoje assola a cadeia produtiva da pecuária. Nós conseguimos agendar uma reunião no MAPA, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o Blairo Maggi amanhã. Nesta quarta-feira? Nesta quarta-feira, liderada pelo Nilson Leitão, da FPA, para discutir principalmente, como eu falei, essa crise da pecuária. E depois, na quinta-feira, a Rural estará na Argentina com o Mercosul, com as entidades membros dos países do Mercosul, para discutir a questão da aftosa, que é um tema que tem despertado algum receio de vários países membros. Então, acho que um pouco essa é a nossa agenda essa semana. O Mercosul, o que o Brasil vai defender no Mercosul nessa reunião? Então, Puga, nós sabemos que o governo trouxe bem claramente essa diretriz da erradicação da febre aftosa. No programa dela, o PNEFA, Programa Nacional de Vacinação da Febre Aftosa, existe uma diretriz de acabar com essa vacinação no país. Nós discutimos bastante na Rural essa questão, entendemos que a pecuária no futuro deve ser livre de aftosa, de vacinação, mas a discussão é como fazer isso. Eu acho que a nossa preocupação é que essa sinalização do MAPA ou do programa de governo de acabar com a vacinação gere muita insegurança, principalmente no momento onde a nossa pecuária sofre várias crises. Então, muito o Mercosul quer entender o que está sendo discutido, qual é a proposta e se de fato o Brasil vai querer acabar com a vacinação da aftosa num prazo de 5, ou que seja, se existe um prazo para isso. A nossa visão rural é que de fato a gente entende que precisa ser livre. Agora, como fazer isso que é a discussão. E de fato a gente não sabe se a gente está pronto ainda. Então, 5 anos pelo menos para deixar. Essa era o programa, Esse era o programa, Essa é a proposta do governo, que a gente não sabe se é factível, a gente não sabe se isso é possível. Então a nossa ideia é levar aos nossos vizinhos do Mercosul que essa discussão do encerramento da vacinação está sendo feita de forma muito estruturada, que não existe qualquer possibilidade disso ser feito sem que haja realmente um arcabouço institucional. Uma avaliação e uma capacidade de governo de agir caso haja foco. Porque se a gente acabar com a vacinação e tiver um surto, como é que a gente vai agir de forma rápida? Então, ou seja, a discussão é muito complexa. E a gente está interessado em saber quem que vai pagar essa conta, caso não haja mais a vacinação. Então, a nossa mensagem um pouco para o Mercosul é para eles acalmarem os nossos vizinhos, não ficarem preocupados, porque não vai ter nenhuma reação do Brasil irresponsável em tomar uma decisão como essa sem que haja toda uma infraestrutura necessária. Então, a Rural, na semana retrasada, trouxe o pessoal do MAPA, liderado pela nossa diretora Teca Vendermini, para entender esse programa de vacinação de febre aftosa e a ideia de erradicar a vacinação. E a gente analisou bem o programa, entendemos que existem ainda várias fragilidades. E nós questionamos muito se o Brasil está pronto para dar esse passo nesse momento pelo qual a gente passa, que essa crise, esse momento é bem delicado. A vacina é realmente um problema para o pecuarista? Então, Puga, é complexa essa questão. Evidentemente assim, ou seja, você tem que vacinar, você tem que trazer o gado no curral, sempre é um problema. É uma mão de obra, é um estresse, é uma perda é uma reação que causa no animal, que gera uma perda de desempenho, ou seja, é um trabalho. Ou seja, o ideal seria não ter isso. Mas a questão será que é pior com vacinação ou melhor sem vacinação? Então, talvez seja um trabalho preventivo que tenha que ser feito. Evidentemente que no futuro a gente entende que não tem que ser feito, só que para isso o arcabouço tem que ser muito bem feito. A estrutura tem que ser muito bem montada. Tem que ser muito bem montada. O que se idealiza, o que se discute é que haja um banco de vacinação, um banco de reserva, caso haja uma emergência, você ter vacinas à disposição, que você imagina, você produzir uma quantidade absurda de vacina numa hora para outra é difícil. Então esse banco tem que existir, só que quem vai sustentar esse banco, quem vai pagar por isso? E aí no fundo a questão assim, o que é mais caro para o produtor? É fazer a vacinação ou sustentar uma estrutura de vigilância caso haja uma emergência? Então assim, a discussão não é simples, mas ela precisa ser feita e ser feita com muita responsabilidade.
O Ministério da Agricultura providenciou rapidamente a contratação de 300 veterinários para fiscalização sanitária e resolver parte, pelo menos, da angústia, né, que o pecuarista vive em função da rejeição da nossa carne lá fora por países como Estados Unidos. 300 veterinários contratados em caráter emergencial resolvem o problema? Então, Pulga, esse é um dos temas que nós vamos discutir amanhã lá no Mapa. A Rural fez um posicionamento bastante claro na semana passada, sugerindo algumas ações para reestruturar essa vigilância sanitária. A nossa visão é que todo o arcabouço de vigilância sanitária ele é arcaico. Ou seja, existe uma série de intermediários e de exigências burocráticas que tornam ineficientes a nossa fiscalização e geram um custo altíssimo para o governo com pouco resultado. Então, assim, contratar veterinários com uma questão talvez de imagem ou por um caráter emergencial, tudo bem, mas não resolve. O problema não é aumentar a carga de funcionários, o problema é você criar uma estrutura mais dinâmica. Ou seja, não é o governo que tem que ser responsável pela qualidade da carne, é a própria indústria. O governo tem que avaliar se aquela indústria faz isso de acordo com o que é regulamentado ou não. O problema é que o governo se coloca numa função que ele tem que avaliar todos os processos para ver se aquela carne no final é de qualidade ou não. Isso não precisa. A indústria tem essa responsabilidade. Então, o que a gente propõe, o que a gente sugere, é que o Ministério tenha a capacidade de avaliar essa produção ou seja, quando esse produto já estiver pronto, e avaliar se tem alguma irregularidade. Agora, não tem essa carência de fiscalizar os processos, ter um fiscal lá na porta. Tudo bem que o fiscal é uma demanda do mercado europeu, mas isso não precisa ser uma regra eterna, né? Então, ou seja, como é que a gente consegue pensar uma forma mais eficiente de fiscalização? Dessa forma, o custo é altíssimo e o resultado é super precário. Outra coisa que nós sugerimos é que se crie uma corregedoria para avaliar qualquer relação promíscua, né, entre o setor privado e público com esses fiscais. Como ocorre em alguns setores da justiça, ou da polícia, da segurança pública. Para ver. Ou seja, tem muito fiscal e tem pouca avaliação e fiscalização. Fiscal dos fiscais. Exatamente, um fiscal dos fiscais. Então são essas questões, Pulga. O que a gente percebe é que o nosso instrumento, o nosso arcabouço de fiscalização sanitária, ele é atrasado. Então a Rural tem discutido como é que a gente consegue renovar esse arcabouço de fiscalização, reduzindo os custos para o setor público e trazendo mais eficiência e principalmente que o Estado não tenha mais essa postura de que todo o processo tem que ser fiscalizado. Tem que ser fiscalizado a posição final e a empresa se responsabiliza de seguir a regra ou não. E responde juridicamente. E responde se houver irregularidade, se tiver denúncia e tudo. Então é muito mais o Estado deixar que as empresas caminhem com as regras claras e poder fiscalizar se existir alguma irregularidade e não estar presente em todo o processo, né? O que é muito caro. O que é muito caro e ineficiente. Então, acho que essa é uma boa discussão. Então, eu acho que, só para resumir um pouco a nossa reunião de amanhã, essa pauta da vacinação, da questão sanitária, desse arcabouço sanitário, uma discussão dessa questão de como é que essa empresa, o JBS, a gente pode realmente reduzir o impacto gerado por toda essa concentração de mercado que foi feita pela JBS com dinheiro público. Então, como é que o BNDES pode agir, como é que a CVM, que teve um parecer semana passada, consegue também interferir para que, de fato, todo o arcabouço que gera em torno da JBS não traga impactos ainda maior à pecuária brasileira e ao produtor rural. Então, acho que essa é um pouco a nossa agenda de amanhã com o ministro e um pouco os temas da semana com relação à pecuária. Bom, agradeço mais uma vez a participação do João Adrien aqui, dando a agenda da Sociedade Rural Brasileira, uma agenda cheia nesta semana, incluindo a discussão no Ministério da Agricultura e também na Argentina, tratando de aspectos no Mercosul, né, sobre a nossa pecuária, a retirada da vacinação no país, que é uma discussão que já passou fronteiras, né, João? Já ultrapassou as nossas fronteiras. Agradeço mais uma vez João Adrien, diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, mais uma vez aqui conosco na B3. Encerramos a entrevista, voltamos ao programa. Boa tarde. Reunião importante em Brasília amanhã, hein? O Mercado do Campo mais uma vez chama a Juliana Rezende, que tem as informações do tempo para todo o Brasil.
As lavouras de feijão da Bahia já mantiveram um bom desenvolvimento durante os últimos períodos e agora em fase de colheita os produtores estão otimistas em relação à produtividade. A falta de chuvas é que tem acontecido especialmente no interior da região norte e também nordeste. Especialmente nas áreas em vermelho é que a umidade do solo vem declinando por conta desse tempo mais seco. Os próximos dias ainda serão de tempo mais seco nas áreas mais claras do mapa. Pancadas de chuva se concentram tanto no extremo norte do Brasil como também na faixa leste nordestina. Isso ocorre até o dia 30 de julho. Durante o segundo período, esse padrão de chuvas ainda não deve se modificar. As pancadas ainda seguem concentradas tanto no extremo norte do país e no leste nordestino, e o predomínio ainda é de tempo mais seco no interior das duas regiões. O terceiro período ainda deve ser marcado pelo predomínio de tempo mais seco, especialmente no interior do Nordeste e também nas áreas mais ao sul da região norte. Então, esse tempo mais seco, especialmente nas áreas mais ao norte da Bahia, com pancadas de chuva ainda somente de fraca intensidade na faixa leste, não devem atrapalhar o andamento da colheita das lavouras de feijão. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E o Mercado do Campo de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá!